Amém. Amém, Jesus. Amém. Podem se assentar. É que só eu uso isso, né? Que eu gosto de falar com as mãos. O pessoal gosta de usar o microfone, eu gosto de usar. Shalom, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus o Cristo seja sobre a vida de cada um. Amém? Glória a Deus. Pausa para a foto. Como diz o apóstolo Sandro, né? Tira uma foto bonita. Eu preciso de água, tá? Abre a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 30. A partir do verso 1, nós vamos fazer uma leitura um pouquinho longa. Peço que você tenha um pouquinho de paciência, mas é importante para aquilo que nós vamos falar. Amém? Segunda Crônicas 30, a partir do verso 1. É difícil administrar aqui óculos, cabelo e esse negócio aqui. Cadê o de lapela? Acharam? Aleluia. Achou, né? Achou ali no telão, né? Glória a Deus. Ninguém mais traz Bíblia agora, né? Agora todo mundo traz celular. Obrigada, filha. Deus abençoe. 30. Amém? Hoje nós estamos às vésperas da Páscoa, né? Sexta-feira teremos nosso jantar. Amém? Vai ter. A Cleide vem? Cadê a Cleide? Subiu? A Cleide vem? Oba, vamos ter farofa, hein? Onde a Cleide está, a farofa também está. É obrigatório agora. Páscoa quer dizer passagem, amém? Fala a respeito da passagem do povo pelo Egito, né? pelo tempo de escravidão e da libertação. Vamos ler então a passagem que fala sobre a Páscoa no livro de 2 Crônicas. O rei Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e escreveu cartas para o povo de Efraim e Manassés. Convidou todos a virem ao templo do Senhor em Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa um mês depois da data estabelecida. Não conseguiram celebrá-la na data prescrita, porque não havia como purificar sacerdotes em número suficiente até esse dia, e o povo ainda não tinha se reunido em Jerusalém. Esse plano para celebrar a Páscoa pareceu bom ao rei e a toda a comunidade. Assim, fizeram uma proclamação em todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte, convidando todos a virem a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Fazia tempo que essa festa não era celebrada por um grande número de pessoas, como a lei exigia. Por ordem do rei, mensageiros foram enviados a todo Israel e Judá. Levaram cartas que diziam: ó israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Israel, para que ele se volte para nós, os poucos que sobrevivemos à conquista pelos reis assírios. Não sejam como seus antepassados e parentes que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e se tornaram objeto de desprezo, como vocês mesmos podem ver. Não sejam teimosos como eles foram, mas submetam-se ao Senhor. Venham a esse templo que ele consagrou para sempre. Adorem ao Senhor, seu Deus, para que a sua ira ardente se desvie de vocês. Pois se voltarem para o Senhor, seus parentes e seus filhos serão tratados com bondade por aqueles que os capturaram e voltarão a essa terra. Pois o Senhor, seu Deus, é cheio de graça e compaixão, não os rejeitará se voltarem para ele. Os mensageiros
Foram de cidade em cidade, em Efraim e Manassés, e até o território de Zebulon. Mas a maioria do povo riu e zombou deles. Contudo, alguns de Asser, Manassés e Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Ao mesmo tempo, a mão de Deus estava sobre o povo da terra de Judá, dando-lhes um só coração para obedecer às ordens do rei e de seus oficiais, conforme a palavra do Senhor. Assim, uma grande multidão se reuniu em Jerusalém no 2º mês para comemorar a festa dos pães sem fermento. Começaram a trabalhar e removeram os santuários idólatras de Jerusalém. Também removeram todos os altares de incenso e os jogaram no vale de Cedron. No 14º dia do 2º mês, o povo abateu o cordeiro pascal, e isso deixou os sacerdotes e levitas envergonhados. Por isso se purificaram e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. Tomaram seus lugares no templo, conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Os levitas trouxeram sangue dos sacrifícios para os sacerdotes para os aspergiram sobre o altar. Visto que muitas pessoas não haviam se purificado, os levitas tiveram de abater para elas o cordeiro pascal, a fim de consagrá-las ao Senhor. A maioria dos que vieram de Efraim, Manassés, Isacar e Zebulon não havia se purificado. Mas o rei Ezequias orou por eles, e foi permitido que comessem a refeição pascal, embora isso fosse contrário aos requisitos da lei. Pois Ezequias orou que o Senhor, que é bondoso, perdoe aqueles que resolveram buscar ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não estejam devidamente purificados, conforme os padrões do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e perdoou o povo. Então, os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria durante 7 dias a festa dos pães sem fermento. A cada dia, os levitas e os sacerdotes louvavam o Senhor com instrumentos ressoantes. Ezequias elogiou todos os levitas pela aptidão que demonstraram no serviço do Senhor. A celebração prosseguiu por 7 dias. Apresentaram ofertas de paz e o povo agradeceu ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Toda a comunidade resolveu continuar com a festa por mais 7 dias, de modo que celebraram com alegria por mais uma semana. Ezequias, rei de Judá, deu à comunidade 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas para as ofertas. E os oficiais deram 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas e cabras. Nesse meio tempo, muitos outros sacerdotes se purificaram. Toda a comunidade de Judá se alegrou, incluindo os sacerdotes, os levitas, todos que vieram da terra de Israel, os estrangeiros residentes em Israel que vieram para a festa e todos que moravam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois a cidade não viu uma celebração como esta desde os dias de Salomão, filho do rei Davi. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e Deus, da sua santa habitação nos céus, ouviu sua oração. Amém? Um pouco longa, mas para a gente se situar aí nesse contexto, né, dessa festa de Páscoa. Então, para quem está acompanhando a leitura bíblica ali, né, desde do livro de... Eu ia falar do livro de Apocalipse, não, né? Estou de trás para frente, né? Desde o livro de Gênesis, né? É porque meu marido vai pregar sobre Apocalipse e eu estou com Apocalipse na cabeça. Desde o livro de Gênesis, né? Tem acompanhado também como o povo se desvia do Senhor facilmente, né? Então, o povo vai, chora e se converte. Não, mas vamos seguir ao Senhor. Tal. Aí passa um tempinho, o povo esquece e se desvia novamente, né? E fazem outros deuses. E depois da travessia do Mar Vermelho, depois da libertação dos egípcios, não era diferente, né? Quem está lendo já leu Juízes, vê essa história se repetindo, né? Rei após rei. Um rei serve ao Senhor, o outro se desvia, um serve, o outro se desvia, né? E aqui nós vemos que ele estava restabelecendo essa festa. São 3 festas,
não judaicas, festas bíblicas. Amém? Essas festas não são nem católicas, nem judaicas, são festas bíblicas, que é a Páscoa, que são as três festas principais, e são as 3 vezes por ano que os homens deveriam subir a Jerusalém para celebrar essas festas. É a Páscoa, a colheita, que é o Pentecostes, e a festa das cabanas. Amém? E hoje, nós entendemos que a Páscoa fala da morte de Cristo, e da sua ressurreição. Mas, nesta época, a Páscoa celebrava a libertação dessa escravidão. Eles celebravam e relembravam o quanto o Senhor havia sido bondoso com eles e tirado eles dessa escravidão. Mas esse apelo de Ezequias serve muito para os dias de hoje, onde nós temos que colocar um coelho no lugar da cruz. Tanto que na língua dos sinais, um dos símbolos para a Páscoa é esse, que é coelho. Um é esse, o outro é esse, que é a ressurreição. Então, quer dizer, você pode usar um ou outro, quer dizer, você pode falar do coelho ou você pode falar de Jesus. Como se fosse, dependendo da região, entende, como a Páscoa. Foi colocado no mesmo nível. Então, porque se coloca um orelhudo, acho que um rabudo colocou um orelhudo, um rabudo colocou um orelhudo no lugar de Jesus, Não deveria ser assim. Então, nós vemos aqui, como é interessante, no verso 6, ele fala assim: ó israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Israel, para que ele se volte para nós. Esse mesmo apelo é feito nos dias de hoje. Voltemos para o Senhor. Voltemos os olhos para o Senhor. E isso, amados, da mesma maneira que ela era falado para o povo de Deus, é falado hoje também para a igreja. Aqui ele não estava falando com o povo que não conhecia Deus, estava falando para o povo de Deus. E a igreja precisa ouvir isso, a igreja precisa se arrepender, a igreja precisa se voltar para o Senhor. É tempo de arrependimento, é tempo de nós nos voltarmos para o Senhor. É tempo de nós entendermos o que é realmente a verdadeira Páscoa, o que o Senhor fez por nós. A gente vai caminhar mais um pouco e falar sobre isso. Mas nós vemos aqui na passagem que grande parte rejeitou o convite e, com isso, rejeitou a bênção do Senhor. Veja no verso 11, do 11 a 13, diz assim: contudo, alguns de Asser, Manassés, Zebulon, se humilharem e vieram a Jerusalém. No verso 10, os mensageiros foram da cidade em cidade, em Efraim e Manassés, e até o território de Zebulon. Mas a maioria, quantos? Ih, vocês estão fracos, hein? Serve um chocolatinho aí para cada um, por favor. Não porque é Páscoa, hein, gente? Pelo amor de Deus. Agora eu falei de chocolate, vão falar, ai, tá vendo? É porque tem a máquina de chocolate ali. Serve um chocolatinho, tá muito fraco. Quantos foram, gente? A maioria fez o quê? Riu e zombou deles. Quer dizer, o rei estava convidando eles a irem adorar o Senhor, a celebrar uma festa em que o Senhor era o centro, mas eles estavam interessados nos suas próprias coisas, em celebrar as suas próprias conquistas. Ninguém queria sair dali do seu conforto. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Hoje, muitas vezes, as pessoas riem quando você faz um convite. Você vai para a igreja? Domingo? 9 horas da manhã? Cláudia, que hora você sai da sua casa? Todo domingo? Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui já foi, infelizmente, já foi festeira, foi em baile? Alguém perguntava para você, toda vez você vai no baile? Sua mãe, Sua mãe, coisa assim. Mas amigos, ninguém falava, Toda vez você vai no baile, então fica, opa, quando é? Onde é? Ninguém se questiona, ninguém acha admirado de, não, toda vez você sai, todo fim de semana.
né? Mas igreja, as pessoas acham um absurdo que você vai todo domingo, né? Como assim? Ai, é beata mesmo, né? É rata de igreja. Né? Muito velho, Tainá? Agora me chamou de velha. Hã? Não entendi. Qual foi o outro? Baile. Ixi, gente, ó, tá vendo? Entregando minha idade, né? Meus cabelos não enganam. É, balada, né? Balada. Bom, bailinho. Na minha época era bailinho. Por isso que eu falei, quem já foi? Ninguém aqui vai em balada, crianças. Aqui tu não foi em baile, ninguém vai em balada. Então, nós vemos que há uma luta para você servir ao Senhor. Porque se for para você ir em qualquer outro lugar, fazer qualquer outra coisa, você não encontra resistência. Mas, graças a Deus, no verso 11, nós vemos, contudo, alguns, né, se humilharam e vieram a Jerusalém. Então, que nós sejamos parte desses alguns. Amado, a maioria de nós, né, pelo menos eu posso falar por mim, o que a gente mais gosta de dizer é falar assim, eu não preciso disso, eu não preciso passar por isso. Né? Acho que é uma das frases que a gente mais fala. Eu não preciso aguentar isso do meu marido. Eu não preciso. E aí, né, agora é a hora da igreja prestar atenção, quando eu falo, vou confessar um pecado. Aí, ó, todo mundo, até quem está dormindo, acorda. Vou confessar um pecado. Vocês sabem que eu sou um pouquinho mais rápida que meu esposo. Então, toda vez eu fico pronta e fico esperando ele, né? Não, é o meu pecado, né? Vou contar o meu pecado, porque a calma dele não é pecado. Ele só é mais devagar. Aí, então, eu estou pronta, ele tem que tomar o comprimidinho dele, ele come um pedacinho de queijo, ele não sai sem comer nada. E eu estou lá já na porta agoniada, né? E aí, ontem nós fomos no café de pastor, eu já pronta, e ele ainda lá, tal, né? E eu pensei, sentei e pensei, ele ainda vai sair, fazer o café dele, né? Pegar o comprimidinho dele e falar assim, por que você não deixa pronto para ele? Já que você está aí sem fazer nada, já está pronta. Já que você é tão rápida, tão espertinha. Ainda levo. Eu falei, é verdade, né, Senhor? Aí, né, não foi, amor? Aí ele saiu lá, tinha uma perinha cortada para ele comer, os comprimidinhos assim. Irmãos, 40 anos, quantos anos? Não, eu vou fazer 60, né? Me converti com 18. Não, deixa quieto. 48 anos já de conversão, é isso mesmo? Muito tempo de conversão, né? E a gente continua aprendendo, a gente continua sendo ensinado, continua tendo que se humilhar, continua tendo que voltar ao Senhor. Né? Porque a vontade é você falar assim, não, né, Senhor? Pelo amor de Deus, meu marido é pastor, ele que tem que se converter e aprender a acordar mais cedo, porque a hora que eu chamo, ele fala, por que ele não seja mais rápido, né? Eu sou rápida, porque às vezes eu falo para ele, você sabe que você é mais devagar, acorda mais cedo que eu, levanta mais cedo, porque é mais fácil você acusar o outro, é mais fácil você corrigir o outro, você vê o que o outro precisa fazer. Mas a Bíblia diz, assim como o ferro afia o ferro, um irmão afia o outro irmão. Né? Como que o ferro afia o ferro? Quem já viu como que afia? É assim, né? É raspando, não é assim, não. Né? É raspando mesmo, é doendo, amados. É doendo. Né? Vai chorando, geme e chora, né? Como diz aquele louvor, está doendo, vai chorando, geme e chora. Mas vamos crescendo. Vamos nos humilhando, vamos voltando ao Senhor. Vamos nos arrependendo a cada dia. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Toda festa, amados, inicia uma nova estação. Né? O Senhor é um Deus de festa. E toda festa, toda vez que há uma celebração bíblica, existe uma nova estação. O Senhor abre uma nova janela. É um tempo de presentes. Deus ama presentear-nos.
E essa época de festa é uma época em que realmente os céus estão abertos para nos ouvir, abertos para a transformação, abertos para receber. Então, é o momento de nós realmente voltarmos ao Senhor. E hoje Ele nos convida ao arrependimento. Ele nos convida a nós voltarmos a Ele, a virarmos as nossas costas ao pecado, ao erro, né? E pecado, irmãos, né? Mas eu, né? Normalmente nós ouvimos assim, eu não roubo, não mato, né? Às vezes não bebo, não fumo, né? Mas se é crente, come pra caramba, né? Então, às vezes, está pecando na glutonaria e está achando, não bebo, não roubo, não fumo, mas está comendo e pecando de tanto comer. Né? Ainda mais quando tem uns cookies gostosos. Não é? Gente, quem faz dieta sabe como é difícil. O pecado é difícil de vencer. É difícil. É fácil a gente julgar quem tem um vício, mas é difícil. Quem faz uma dieta, por exemplo, sabe como é difícil. Né? Você resistir àquilo. E meu marido me ajuda. Né? Ele compra logo uns 3 pacotinhos de M&M's para mim. Eu amo M&M de amendoim. Aí ele chega, põe lá. Essa semana eu ia no médico, no endocrinologista na quarta. E eu falei, eu preciso perder pelo menos 1 quilo até a quarta. E ele tinha comprado um pacotão para mim. E eu olhava e falava, quarta-feira é seu dia. Quando eu voltar do endocrinologista, eu como. Eu fiquei 3 semanas olhando o M&M's lá. Mas voltei do endocrinologista, o que eu fiz? Comi o M&M, né? É difícil, né? Mas por que eu consegui? Né? Se eu não fosse no endocrinologista, eu já tinha comido, que eu gosto muito. É uma luta, mas a gente pode vencer, a gente sabe que pode, né? Porque quando a gente quer, tem um propósito, a gente tem uma meta, a gente consegue. Então, quando nós olhamos para Jesus, a palavra de Deus fala, olharam para Ele e foram iluminados. Os seus rostos não serão confundidos. Amém? Então, quando nós olhamos para o Senhor, nós somos iluminados, amados, e não somos confundidos. Então, deixa de olhar para outras coisas. Às vezes nós olhamos para o outro, olhamos para outra situação, olhamos para outras coisas que não nos trazem benefício algum, em vez de olhar ao Senhor. Né? Em vez de olhar para a palavra, o que Ele nos orienta, o que Ele nos diz. Mas é muito mais fácil eu fazer isso. Mas eu mereço isso. Jesus merecia a cruz? Né? Merecia morrer? Mas Ele se humilhou, diz a palavra. Ele se humilhou e fez-se como servo, fez-se como eu e como você, até a morte, e morte de cruz, para que nós tivéssemos vida. Então, nada pode ser tão difícil na sua vida para que você receba essa vida eterna. Nada pode ser mais difícil. Você já chegou até a morte? Alguém aqui já morreu? Morreu? Por favor. É mais para lá. Ó. Ninguém chegou até a morte, gente. A gente pode fazer uma competição aqui, né? Tem gente que gosta de competir, né? Mas o meu sofrimento foi maior, né? Mas às vezes, quando você reúne velhinha, principalmente, né? A gente que é mais velho, fala assim, não, eu tenho uma dor aqui. Mas a minha pega a linha daqui, pega aqui, ó. Mas a minha pega daqui até aqui. Aí vai, né? Cada um tem uma, mas minha daqui pega do outro lado também. Né? Então, às vezes, a gente quer competir no sofrimento. Não, mas você não sabe o que eu passei. Não, mas você não sabe o que... Realmente, né? Cada um sabe a sua dor. E a sua dor não dói em mim igual dói em você. Mas a minha dor também não dói em você igual dói em mim. Mesmo que seja uma coisa aparentemente menor, pode doer em mim mais do que... Por exemplo, eu sou uma pessoa meio desencanada, né? Então, para mim é meio fácil esquecer algumas coisas, né? Muito fácil, diz minha nora. Né? Então, tudo bem. Vou contar, né? Contei algumas coisas aqui, por exemplo, no culto de mulheres, que para algumas mulheres é drama. Para mim, tinha coisas que eu nem lembrava. Né? E para mim, tudo bem.
Agora, como que eu vou julgar uma pessoa que tem uma coisa, sofreu menos do que eu que passei, e falar, mas você não passou nada, eu passei isso, e estou aqui, porque para mim é assim, né? Para outra pessoa é de outra forma. Então, você não é a única sofredora nesse universo, você não é o único sofredor nesse universo. Amém? Olha para o seu irmão. Olha para o seu marido, para a sua esposa, para o seu irmão, para o seu filho. E lembre-se disso, quando você tiver vontade de brincar de roxinho com ele. Né? Lembre-se que ele também passou por situações, que ele também passa por situações no dia a dia. Né? E que você não sabe. Você só pensa, você não sabe o que eu passei, vem me falar isso, mas não sabe o que eu passei hoje, não sabe que eu estou por aqui. E você sabe como que ele está, como que ela está. Né? E, infelizmente, no caso de casal, por exemplo, né, eu falo tudo. Ontem eu falei para o meu marido, o que foi que eu falei para você? Nem lembro, aqui é culto dos exemplos, né? Não, foi de uma coisa simples, da cadeira. Eu falei, amorzinho, quando você sai da mesa, só empurra a cadeira assim para o lugar, né? É uma coisa tão simples, mas para mim faz tanta diferença, né? Porque ele senta bem na ponta, então fica no caminho, né? Aí ele fez uma cara de assim, né? Não aguenta essa mulher, né? Uma coisa tão boba, né? Falei assim, então, aí eu voltei, né? Eu vi a cara, eu voltei e falei assim, amor, é melhor eu falar isso, que daqui 10 anos, né? Eu falar assim, porque você não punha nem a cadeira no lugar, né? E às vezes eu reclamo dele, que às vezes ele não fala, é uma coisa que te desagrada, fala, amor, isso me incomoda. Agora, o que ele vai fazer com essa informação é problema dele, né? Vamos ver. Eu conto nas próximas pregações. Tchau. Vou receber mensagem. E aí, pastor, o pastor está empurrando a cadeira ou não? Né? Mas, assim, a gente precisa se comunicar também, né? Isso não quer dizer que a partir de amanhã, milagrosamente, ele vai empurrar a cadeira. Talvez eu tenha que lembrar mais umas vezes, né? Mas, assim, é importante saber, porque às vezes o outro nem sabe, gente, que aquilo incomoda a gente. Porque para ele é uma coisa tão simples, né? Levantar e sentar no sofá. Né? Para voltar, ele contorna a cadeira com uma facilidade e tal, e não incomoda. Entendeu? Porque cada um é cada um, amados. Né? Então, nós precisamos voltar ao Senhor, né? Mas aí envolve o quê? Vamos ver o verso 14. Começaram a trabalhar e removeram os santuários idólatras de Jerusalém, também removeram todos os altares de incenso e jogaram no vale de Cedron. Então, aí que começa o trabalho. Amém? Vamos voltar ao Senhor. Voltamos. Não é assim, né? Tem que parar, Senhor. O que é que eu preciso? No que é que eu preciso voltar? Onde é que eu me perdi? Onde é que eu estou precisando, né? Parar e falar, olha, isso eu preciso voltar. Realmente, meu marido precisa mudar. Olha, Jéssica tem um problema, né? Às vezes a gente está ouvindo e pensando no que o outro precisa fazer. Não, é o que eu preciso mudar. Né? O que nós precisamos remover da nossa vida? Qual é o altar que nós temos em nossa vida? Qual é a idolatria que nós temos em nossa vida? Quando fala de idolatria, às vezes nós pensamos só nas imagens. Não é apenas as imagens. Tudo aquilo que toma o lugar do Senhor é idolatria. O orgulho é idolatria. Né? A tal história de eu não preciso passar por isso. Né? A gente faz até biquinho e até cresce. Né? Eu não preciso passar por isso. Você não precisa também de R$1 milhão, mas você queria, não queria? Você não precisa. 100 mil já era bom para mim, mas eu queria 1 milhão. Mesmo
Mesmo não precisando de tudo esse montante, eu queria. Mas isso a gente não fala. Eu não preciso de R$1 milhão. Ninguém fala isso, né? Orgulho. Orgulho foi o pecado que levou Satanás a cair, né? De anjo. Porque quis ser mais do que o Senhor. E o perdão, né? Falta de perdão, que é o segundo item que eu coloquei aqui, tem a ver com orgulho. Porque quando você não quer perdoar, você está dizendo que você é maior do que o Senhor. E veja bem, imagine por um segundo só, mas só um segundo, porque é perigoso esse jogo, né? Que você é o Filho de Deus. Você é Senhor e tem todo o poder. Só um segundo, porque aí você já vai pensar, eu quero riqueza, eu quero não sei o quê, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, só pense o segundo. E Deus falasse, vai morrer por esse povo? Será que você ia? Né? Mas ele veio, ele amou, ele perdoou, ele na cruz disse o quê? Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Mas você, quando eu falo você, eu quero dizer você, né? Eu. Diz, mas fulano sabia muito bem o que estava fazendo. Mas se Deus o perdoa, quem é você? Quem sou eu? Quero dizer que não é digno do perdão. Nós estamos fazendo um estudo sobre a isca de Satanás. Esse livro, quem não leu, é muito bom e é um estudo que nós estamos fazendo, começamos essa semana com as mulheres, e é muito interessante, porque fala sobre a ofensa, né, como é uma isca. Né, a palavra usada, inclusive, no texto, no grego, quer dizer uma isca mesmo, que era usada para prender. Né? Porque a falta de perdão prende a pessoa. Né? Uma isca que a pessoa fica presa naquilo. Mas nós, às vezes, cheios de nós mesmos, cheios do nosso orgulho. E às vezes são coisas tão pequenas, irmãos, que nós não queremos perdoar. Coisas tão... Só que vai tomando um montante, né? Porque vão se acumulando, vão se acumulando, vão se acumulando. E aí vem a tal da raiz de amargura. A palavra diz, tome cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brote. Sabe o que isso quer dizer? Quem aqui já comprou, já ganhou aquele sabonete que eu faço com sementinha dentro? A Letícia, do Tiago, neta da Romilce, um dia veio falar para mim, pastora, tá brotando as sementinhas tudo no meu banheiro, né? Porque ela tem um ralinho que retém, então estava saindo os brotinhos, né? A semente ficava lá e aí estava nascendo a cosa, né? Chama cosa, aquela sementinha. Estava nascendo. Então, você vê, desse tamanho, né? Muito minúscula a sementinha. Mas se ela deixasse aquela sementinha lá, brotou. Pouco tempo ela ia ter uma piscina no banheiro, né? Porque a água não ia descer. A raiz de amargura é dessa forma. Parece uma coisa pequena, mas aquilo vai virando um emaranhado, porque aí vem raízes, irmão. Raiz de amargura. As raízes vão se emaranhando, chega uma hora que não desce mais nada. Chega uma hora que fica tudo entalado. E aí vem a falta de perdão, aí vem a ira, aí é onde a pessoa explode, né? Um dia de fúria. E abaixo a autoestima. Sabia que é pecado baixa autoestima, irmãos? Quem não sabia? Pois é, pecado. Por isso que eu me acho linda.
E aí de quem falar o contrário. Amados, eu já contei essa experiência aqui, mas vou contar de novo, tem gente nova. Uma vez eu tinha uma pastora que falava que eu era muito feliz, que eu tinha que ser mais séria, né? Eu ria muito. E aí que eu usava esmalte muito vermelho, era muito extravagante. Aí, era minha pastora na época, né? Aí eles convidaram um pregador, e aí eu estava assim, a gente sentava nas primeiras cadeiras, né? Os ministros sentavam assim, e aí o pregador pregando. Aí, é Crônicas, amor, você lembra onde que está o texto? Isaías, tem que ser Isaías, né? Aí ele parou assim e falou assim, irmã, você aí. Naquele dia ela tinha pegado no meu pé, né? Falou assim, Deus manda falar que vai construir o seu ministério com argamassa colorida. Eu nunca tinha, e essa passagem, depois vê aí, amor, para mim. Essa passagem eu nunca tinha lido nessa tradução, porque tem algumas traduções diferentes da Bíblia, né? Da Bíblia. E essa tradução que ele falou, eu nunca tinha lido. Eu falei, nunca vi essa passagem, né? Abre lá, vamos ver se alguém tem nessa versão. A minha aqui acho que não fala. 54:11. A minha diz assim, ó cidade açoitada por tempestades, aflita e desolada, eu a reconstruirei com pedras preciosas e edificarei seus altares com safiras. Alguém tem a tradução que fala com argamassa? Leia aí, Cláudia. Leia, Cláudia. Exatamente. Ele falou esse versículo para mim e falou assim, Deus está falando que vai construir seu ministério. Você é. Ele não falou, nem lembro, né? Eu já estava chorando nessa hora, já nem lembro mais o que ele falou, né? Eu saí dali, eu falei assim, eu tinha liberdade com ela, eu falei assim, pastor, agora vai ter que me aguentar. Porque eu era assim, né? Quando faltava 30 dias para o meu aniversário, eu começava, faltam 30 dias, falta 29, falta... Aí um dia ela falou, não aguento mais você falando. Aí eu comecei com cartaz. Daí não falava... Era terrível. Mas assim, né? Super de boa, eu me dava muito com ela. A gente falava muito assim, né? E eu falei, pastor, agora vai ter que me aguentar. Até Deus pôs argamassa, agora como é que vai ser? Né? Então, sabe, a gente tem que entender que o Senhor nos fez de maneira especial. Cada um na sua forma. A gente pode dar uma melhoradinha, né? Se você não gosta, né? De alguma coisa, né? Gosta de um cabelo mais enrolado, se enrola, mais liso, se alisa, né? Faz um implante capilar, né, Marquinhos, se quiser. Põe o cabelo para um lado, para o outro, né? Faz uma barba maior, uma barba mais curta, enfim, né? Deus também deixou recursos para a gente fazer isso, né? Mas quem gosta pinta o cabelo, né, Ana? A gente que não gosta agora virou moda, a gente aproveita nossos cabelos lindos grisalhos. Mas o Senhor nos fez de maneira especial, amados. Cada um na sua beleza. E aí você se olhar no espelho e achar que Deus errou com você. Sabe, eu detesto uma figurinha que tem... agora vocês vão falar que eu sou velha de novo, porque já não tem mais, acho, na internet. Mas tinha muito, vocês devem ter visto que era assim, Deus me fazendo. Aí, pôs bondade, pôs não sei o quê. Aí pôs, sei lá... ira, ops, aí Deus errando e pondo demais. Quem lembra dessa figurinha, né? Deus não erra, gente. Não existe isso. Deus não pôs mais nada em você, nem menos nada em você. Deus pôs exatamente a quantidade que tinha que ser. Bem, às vezes a gente está meio gordinho porque come demais. Aí fala, ai, Deus me fez gordinha.
Queria ser magro igual o Danilo. Queria comer e não engordar. Né? É porque Deus tem uma coisa especial com você, quer te ensinar temperança, quer te ensinar a se controlar. Ué, Danilo não precisa de controle. Não nessa, né? Não nessa. Ele precisa de outra. Todos nós precisamos aprender alguma coisa, mas, sabe, Deus trabalha, Deus não faz assim, e passa assim, vou trabalhar todo mundo igual. Deus trabalha individualmente, cada um de uma forma. Sabe, quem trabalha com artesanato sabe disso. Eu faço sabonetes e às vezes é a mesma forma, mas não sai igual. Nunca sai igual. Às vezes põe um pouquinho a mais. Às vezes eu peso, agora que eu ganhei até umas formas novas, né? Maricelma, se estiver assistindo, obrigada. Direto Made in USA. E as formas são iguais. Mas aí, quando eu vou pesar, nunca dá o mesmo peso. Porque às vezes você põe um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais na hora que você está pondo. Nunca é igualzinho. Nunca. Porque faço um a um, né? Diferente da indústria, que eles têm aquela coisa padronizada, e Deus faz um a um. Por isso que meus produtos são caros. Por isso que nós somos caros. Por isso que nosso valor é inestimável. Ninguém pode pagar. Os meus ainda vocês podem pagar. E os meus fazem bem para a pele, momento comercial. Os meus fazem bem para a pele. Deus nos fez de uma maneira tão especial que ninguém pode pagar, amados. Ele pagou um alto preço para que ninguém pudesse te roubar dele. Aí você vai deixar o quê? Que o seu orgulho te impeça disso? Olhe para você e amadureça. Não espere que o outro seja maduro. Né? Olha lá que interessante. Veja o verso 15. No 14º dia do 2º mês, o povo abateu o cordeiro pascal. Isso deixou os sacerdotes e levitas envergonhados. Por isso se purificaram e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. Eles não estavam exatamente preparados, né, para fazer todo o processo da Páscoa. Lembra que eles estavam, né, voltando a celebrar isso, há muito tempo não faziam isso com um povo tão grande. E aqui, o povo foi celebrar. O povo não ficou pensando, mas não é minha função, mas vou esperar, mas o pastor não está pondo a cadeira no lugar, eu é que não vou pôr, né, Danilo? Opa! Né? Olhar para o outro, se o outro está fazendo, se o outro não está fazendo, como que é, como não é? Mas o outro é presbítero. Nem pôs a coisa direito. Será que não pôs água hoje? Pôs água? A diaconisa fez direitinho? Porque eu não sou nem obreira, tenho que fazer. Aí passa por cima de um baita de um papel no chão, nem pega, né? Faça a sua parte. Faça aquilo que lhe cabe. Seja dentro da igreja, seja no seu ministério, seja no seu trabalho. Seja luz, seja testemunho. Seja na sua casa. Seja com seu esposo, com a sua esposa, com seu sogro, com a sua sogra. Amém? Verso 18 a 20, para encerrar. Já é meio-dia. A maioria dos que vieram de Efraim, Manassés, Zaccar e Zebulon não havia se purificado, mas o rei Ezequias orou por eles e foi permitido que comessem a refeição pascal, embora isso fosse contrário aos requisitos da lei. Pois Ezequias orou que o Senhor, que é bondoso, perdoe aqueles que resolveram buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não estejam devidamente purificados,
conforme os padrões do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e perdoou o povo. Amém? Deus te quer por inteiro, amados. É interessante aqui, porque, veja bem, estavam vivendo no tempo da lei, não era o tempo da graça ainda, Jesus não tinha vindo. A lei era algo muito forte, muito sério, né? Coisa de apedrejamento mesmo, para quem saía fora, quem não fazia era expulso. Mas aqui, olha bem, eles oraram e pediram que o Senhor perdoasse. Ó, Senhor, nos perdoe que nós não estamos com as coisas certinhas como a lei manda, mas a gente quer festejar. A gente quer fazer para o Senhor. E o Senhor olhou o quê? O coração. Então, os legalistas piram o cabeção. Porque Deus não está preocupado se você chama Ele de você ou de Senhor. Porque você pode desrespeitar chamando de Senhor. E pode ser reverente chamando de você. Depende de como você fala, como está o seu coração. De como é aí dentro. Isso só você e Ele conhece. A palavra diz que o homem vê a aparência, Deus, porém, vê o coração. E só Ele sabe aquilo que se passa aí dentro de você. Só Ele sabe o quanto você pode e o quanto você quer realmente se voltar para Ele. Se arrepender, se voltar de tudo aquilo que você fez, de tudo aquilo que você é, né, no seu eu, aquilo que nós... no nosso egocentrismo, né? Somos, eu sou assim mesmo, é meu temperamento, porque eu. Antigamente a gente chamava de crente Gabriela, agora não faz mais sentido, né? Porque ninguém mais sabe quem é Gabriela. Né, dona Romilson? Porque antigamente tinha uma música que dizia, a Gabriela falava, eu nasci assim, eu sou sempre assim, você sempre assim, sempre Gabriela. Né? Então os jovens nem sabem mais disso. Então, olha lá, tá vendo? Então a gente falava crente Gabriela, todo mundo entendia. Agora ninguém sabe quem é essa Gabriela, né? Então, amados, a gente precisa entender que nós precisamos ser cristocêntricos. Hoje, o que mais se encontra são pregações dizendo, você pode, você vai vencer, você consegue, porque você é o centro do coração de Deus. Porque... Amados, pela misericórdia de Deus, Ele nos amou. Mas Ele que tem que ser o centro da nossa vida. Nossa vida, nossa pregação tem que ser cristocêntrica, não egocêntrica. Porque se nós pensarmos, então eu sou o centro do coração de Deus, né? Sou a última Coca-Cola do deserto, para Marisol, que ama Coca-Cola, né? Porque para algumas pessoas não ia fazer diferença. O último cookie ali do pacotinho. Mas quando nós pensamos em Cristo, quando nós somos cristocêntricos, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero seguir o exemplo de Cristo. E Cristo, a palavra diz que Ele não se importou em ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo, fazendo-se igual a nós. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que só Ele é o Senhor. Então, primeiro veio a morte, depois a ressurreição. Ele se submeteu. Pode ser, meu amigo, meu irmão, meu camarada, que você só sofra nessa vida. Mas o que importa? Se a vida eterna você já ganhou. Sabe, não caia nessa de, não, mas eu preciso, porque antes eu era catador de latinha, agora eu tenho uma fábrica de reciclado. Né? Agora eu tenho não sei o quê, né? Eu preciso disso. Deus pode dar e Deus faz? Faz. Quantos de nós temos testemunho de que Deus transformou, de que Deus fez, de que Deus trouxe dinheiro voando, né, dona Romilson? Ele traz de maneira surpreendente. Mas nós não estamos em busca disso, amém? Nós estamos em busca do que Ele é. Do Deus perfeito, do Deus maravilhoso, do príncipe da paz, do nome que é sobre todo nome. E é a Ele que nós nos voltamos e é a Ele que nós nos rendemos.
Amém? Eu convido o grupo de louvor para estar aqui à frente. E eu convido você a curvar a sua cabeça. E agora pensar do que você se arrepende. No que você precisa se voltar ao Senhor. Se você precisa se voltar, se você quer se entregar novamente ao Senhor, se você quer dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero ter a minha vida totalmente entregue ao Senhor, porque o Senhor quer a integridade do coração, o Senhor não quer pela metade, sabe? O Senhor não quer uma parte aqui, outra parte ali, o Senhor quer inteiro, coração inteiro. Se você quer se entregar totalmente ao Senhor, ou dobre os seus joelhos, ou venha até a frente, ao altar, mas tenha uma atitude de entrega na presença do Senhor. Amém? Deus, te apresento o teu povo, Senhor. Ó Senhor, tu és Deus de misericórdia. Tu és Deus de transformação. Tu és Deus que faz além do que pedimos ou pensamos, conforme diz a tua palavra, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos, Senhor, da Sua misericórdia. Nós precisamos, Senhor, do Teu amor. Nós precisamos do Teu Espírito se movendo em nosso meio. Nós precisamos, Senhor, de Te amar poderosamente. Que o nosso amor por Ti, Senhor, seja, Senhor, tão forte que nós deixemos todas as coisas para trás, Senhor. Que tudo aquilo que nos cerca torne-se sem valor, Senhor. Que o nosso próprio eu, nosso orgulho, Senhor, nosso querer, Senhor, seja relegado, Senhor, a segundo, terceiro plano, mas que a Tua vontade seja soberana em nossas vidas, Senhor. Aleluia.